Fala nação, sejam bem-vindos ao canal Flamengo Mil Grau. Vamos para mais notícias do Mengão, mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Zenit abre negociações com Pedro e pretende oficializar proposta de 133 milhões de reais ao Flamengo. Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro segue na mira de times europeus. Dessa vez, quem acenou em busca da contratação do atleta foi o Zenit Rus. O clube russo se reuniu com empresários do atacante rubro-negro e pretendem realizar uma proposta de 25 milhões de euros, cerca de 133,7 milhões de reais na cotação atual, para tirar o jogador do Fla. O Zenit ainda não formalizou uma proposta oficial ao Flamengo pela contratação de Pedro. A princípio, o time russo só conversa com os representantes do camisa 9 rubro-negro. As informações foram divulgadas inicialmente pelo G. Importante frisar que essa não é a primeira vez em que Zenit e Flamengo se envolvem em possíveis negociações. Antes da janela de futebol brasileiro se encerrar, o Mengo buscou as contratações de Claudinho e Wendel. No entanto, os russos não facilitaram a vida do rubro-negro e, com isso, as transações acabaram não acontecendo. Além do Zenit, outros times demonstraram interesse na contratação de Pedro na janela de transferências. Em julho, o Al Hilal, SAU, ofereceu cerca de 30 a 35 milhões de euros pelo atleta. Já o Benfica, assinou com oferta na casa dos 18 a 20 milhões de euros. Mesmo sendo alvos de times europeus, Pedro segue integrado aos treinamentos e focado nos próximos compromissos do Flamengo na temporada. Ex-zagueiro do Flamengo volta a criticar trabalho de Sampaoli, se continuar teimando. O Flamengo venceu o Coritiba por 3-2, no último domingo 20 pelo Campeonato Brasileiro. Em atuação abaixo do esperado, algumas escolhas de Jorge Sampaoli durante o jogo foram alvo de críticas. Ex-zagueiro do Fla, Fábio Luciano analisou a filosofia de trabalho do treinador argentino e apontou teimosia do comandante rubro-negro. No jogo contra o Coritiba, teve falhas individuais, também não dá para colocar na conta do Sampaoli. Mas a questão individual foi que mais uma vez deu a vitória ao Flamengo. Foi muito ruim o segundo tempo. É uma briga que o Sampaoli vai ter. Se ele continuar teimando que os jogadores precisam entender 100% da filosofia dele, vai ser isso até o fim do campeonato. Quando eu falo que o Flamengo pode brigar pelo título é isso, que vai contar com a individualidade, mas que o coletivo vai melhorar, disse Fábio Luciano no Resenha da Rodada da ESPN. O Flamengo vive uma temporada de altos e baixos. Finalista da Copa do Brasil, mas em campanha instável no Campeonato Brasileiro, o trabalho de Jorge Sampaoli tem sido contestado com frequência. Para Fábio Luciano, o principal motivo para a irregularidade do time rubro-negro é que os jogadores talvez não estejam se adaptando às ideias do técnico. Essa é a grande barreira do trabalho do Sampaoli. Um time que foi campeão jogando de uma forma, foi montado para jogar de uma forma, e o Sampaoli tem uma maneira de trabalhar, de posicionar os jogadores. Muito se fala de os jogadores não estarem interessados, mas também tem essa questão de você não se adaptar às ideias do treinador, não se sentir confortável para fazer aquilo que você sabe. E o Flamengo continua vencendo dessa forma, falhando demais, tem problemas coletivos, opinou. Vale lembrar que Fábio Luciano já havia feito duras críticas ao treinador rubro-negro por conta da conduta de não repetir escalações. De acordo com o ex-atleta e comentarista, a atitude não tem lógica, e se trata de ego e vaidade pessoal do comandante. Salário astronômico de Everton Cebolinha vaza e revolta torcedores do Flamengo. Everton Cebolinha chegou ao Flamengo como uma das principais contratações para o ano de 2022. Comprado junto ao Benfica por 94 milhões de reais, o atacante se tornou um dos maiores reforços da história do futebol brasileiro. Todavia, na prática, Cebolinha tem vivido de breves lampejos no Mengão e nem de perto justificou os altos valores em torno de sua contratação. Inclusive, mesmo contando com o respaldo de Jorge Sampaoli, o atacante vem perdendo espaço na equipe, com o recém-chegado Luiz Araújo ganhando sua posição na hierarquia. As atuações de Everton Cebolinha têm sido bastante criticadas também pela torcida flamenguista, que nas redes sociais já chegou até mesmo a pedir a saída do atleta. A revolta aumentou ainda mais há alguns dias, quando o portal Blog do Flamengo revelou o salário do atacante. Atacantes do Flamengo. Qual o salário de Everton Cebolinha no Flamengo? De acordo com a fonte, os vencimentos de Everton Cebolinha no mais querido são de R$1 milhão mensais, ficando atrás apenas de Gabigol e Arrascaeta, que recebem os maiores salários do time, R$1,5 milhão por mês. A nível de comparação, Cebolinha ganha mais do que Felipe Luiz, Pedro e Everton Ribeiro, além de receber a mesma quantia que Bruno Henrique, todos jogadores históricos do Mengão. Isso se deve ao fato do atleta ter chegado do futebol europeu, onde possuía um alto salário,
o qual só pôde ser equiparado pelo Mengão desta forma. Desde que chegou no Flamengo, Everton disputou um total de 77 partidas, marcou 7 gols e distribuiu 13 assistências. Rodrigo Caio pode ser anunciado por outro gigante do futebol brasileiro para 2024. Rodrigo Caio, conforme indicado por Raíza Simplício, não permanecerá no Flamengo para a próxima temporada do futebol brasileiro. O zagueiro tem contrato até o fim desta temporada e está fora dos planos da equipe. Após a chegada de Sampaoli, o defensor perdeu ainda mais espaço no time. Em 2023, são apenas 9 partidas disputadas e uma saída que, para ser oficializada, resta apenas o passar dos dias. Na última janela de transferências, inclusive, o zagueiro já havia sido ligado ao Cruzeiro, mas as conversas não avançaram. Rodrigo Caio já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Rodrigo Caio, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, o que não deve acontecer. A tendência é de que o defensor defina o futuro apenas quando encerrar o ano. Porém, o Cruzeiro ainda pode voltar a ser uma possibilidade. O clube mineiro pode oferecer um contrato parecido com o do lateral William, que também passava por problemas físicos e, posteriormente, veio a se tornar um dos principais nomes da equipe. Mas, enquanto isso, Rodrigo Caio segue trabalhando no Flamengo. O zagueiro está com 30 anos de idade e atua pelo mais querido desde 2019, quando foi contratado junto ao São Paulo. O grande auge do defensor pelo Flamengo foi justamente no ano de estreia, quando foi um dos pilares daquele fantástico time comandado pelo português Jorge Jesus. Torcedores do Flamengo invadem redes sociais de Sérgio Ramos após zagueiro postar foto, à la Gabigol. Sem clube desde que deixou o Paris Saint-Germain, Sérgio Ramos já foi especulado em algumas equipes, entre eles os milionários times árabes, e até mesmo o Flamengo. E no que depender dos torcedores rubro-negros, o zagueiro, tetracampeão da UEFA Champions League com o Real Madrid e campeão da Copa do Mundo com a seleção da Espanha, um fato que motivou ainda mais os fãs do Fla foi uma sequência de fotos, postada por Ramos, em que ele aparece treinando para manter a forma. Em uma delas, o defensor faz uma posição em que mostra seus músculos, mais especificamente seus bíceps, algo que o torcedor está mais do que acostumado, já que Gabigol costuma comemorar seus gols assim. Foi o suficiente para vários flamenguistas se empolgarem e encherem o perfil do atleta de comentários, com vários deles pedindo a sua contratação, dizendo que ele seria muito bem-vindo e tratado se topasse jogar pelo clube. Ele vem mesmo para o Brasil. Vale ressaltar que o zagueiro está sem clube, e o Flamengo seria um bom destino para ele. E você, torcedor rubro-negro, o que achou dessas notícias? Deixe sua opinião nos comentários.